Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Bhagavan Vacha. Shri Bhagavan Vacha. Bhuyaiva Mahabaho. Bhuyaiva Mahabaho. Shrinu me Paramam Vachaha. Shrinu me Paramam Vachaha. Yateham Priyamanaya. Yateham Priyamanaya. Vakshami Hitakamyaya. Vakshami Hitakamyaya. A tradução é a seguinte: Shri Bhagavan Vacha, a suprema personalidade de Deus, disse: Bhuya, novamente Eva, de certo, Mahabaho, ó pessoa de braços poderosos, Shrinu, apenas ouça, minha, Paramam, suprema, Vachaha, instrução, Yat, que, a você, Aham, eu, Priyamanaya, considerando querido para mim, Vakshami, digo, Hita Kamyaya, para seu benefício. A tradução é a seguinte: a Suprema Personalidade de Deus disse: ouça novamente, ó Arjuna de braços poderosos, porque você é meu amigo querido, falarei ainda mais profundamente para o seu benefício, transmitindo-lhe um conhecimento superior a tudo o que já lhe expliquei. Repita, por favor. A Suprema Personalidade de Deus disse: A Suprema Personalidade de Deus disse: ouça novamente. Ouça novamente. Ó Arjuna de braços poderosos. Ó Arjuna de braços poderosos. Porque você é meu amigo querido. Porque você é meu amigo querido. Falarei ainda mais profundamente. Falarei ainda mais profundamente. Para o seu benefício. Para o seu benefício. Transmitindo-lhe um conhecimento. Transmitindo-lhe um conhecimento superior a tudo o que eu já lhe expliquei. Superior a tudo o que eu já lhe expliquei. Significado dado por Srila Prabhupada. Parasharamuni dá a seguinte explicação sobre a palavra Bhagavan. Aquele que é pleno em 6 opulências, que tem plena força, plena fama, riqueza, conhecimento, beleza e renúncia, é Bhagavan, ou a Suprema Personalidade de Deus. Enquanto esteve presente nesta terra, Krishna manifestou todas essas 6 opulências. Por isso, todos os grandes sábios, tais como Parasharamuni, aceitaram Krishna como a Suprema Personalidade de Deus. Agora, Krishna passa a instruir Arjuna no conhecimento mais confidencial, revelando-lhe suas opulências e seu trabalho. Anteriormente, de repente não passa, acho que já aconteceu isso. Cadê? Anteriormente, começando no 7º capítulo, o Senhor já explicara suas diferentes energias e como elas agem. Neste capítulo, ele explica a Arjuna suas opulências específicas. No capítulo anterior, ele explicou claramente suas diferentes energias para estabelecer a devoção com firme convicção. E no ensejo deste capítulo, ele narra a Arjuna suas manifestações e várias opulências. Quanto mais se ouve sobre o Supremo, mais firme se é em serviço devocional. Para ouvir sobre o Senhor, deve-se sempre buscar a associação dos devotos. Isso intensificará o serviço devocional. As discussões na sociedade de devotos só podem ocorrer entre aqueles que estão ansiosos pela consciência de Deus. Outros não podem participar de tais conversas.
O Senhor é muito enfático ao dizer que porque Arjuna lhe é muito querido, essas conversas estão ocorrendo para o benefício dele. Shri Prabhupada aqui. Om Gyana Tirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurumiritam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauravatta Vrindam Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Ukankarati Vacharam Panghomam Ghayate Grinyat Kripatam Aham Vande Shivaram Dinatarina Vanchakapatavasya Sinu Viraja Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Bhagavan Vacha Bhuya Eva Mahabaho Shri Name Paramam Vachaha Yateham Priyamanaya Vakshami Hita Kamyaya. A Suprema Personalidade de Deus disse, ouça novamente, o Arjuna de braços poderosos, porque você é meu amigo querido. Falarei ainda mais profundamente para o seu benefício, transmitindo-lhe um conhecimento superior a tudo o que eu já lhe expliquei. Então eu vou fazer um comentário breve e vou abrir o espaço para vocês participarem, tá? Com perguntas ou também com comentários. Já deu para perceber que é um diálogo, né? Mas não é um diálogo assim tão comum. Tanto é que a primeira palavra do verso, Bhagavan, no início da explicação, nosso mestre espiritual, ele cita um grande sábio que, para quem estuda, né, a filosofia védica, já ouviu falar, Parashara Muni, que ele viveu há milhares de anos atrás, antes mesmo da compilação dos Vedas, e ele foi o pai, na verdade, daquele que compilou os Vedas, Vyasadeva. E ele define a palavra Bhagavan de uma maneira assim bem interessante, porque para nós aqui no Ocidente, e para nós de modo geral, quando a gente ouve um termo como a Suprema Personalidade de Deus, assim, eu não sei o que vocês pensam, né? Mas eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi isso, foi mais ou menos em 1910, quando eu conheci o Bhagavad Gita, e eu fiquei, o que significa isso? Suprema Personalidade de Deus, né? Porque para mim, Deus era essa natureza maravilhosa, era apenas uma energia impessoal, uma luz, né, espiritual. Dizer que ele era uma pessoa, assim, me causava uma certa estranheza. A gente não costuma ver assim, né? Quem tem uma base cristã ou uma base espírita, né? Deus é o Pai Celestial, talvez um velho de barba, né, em cima de uma nuvem, um pouquinho queimado com a gente que está aqui embaixo fazendo um monte de bagunça, ele está lá mandando uns raios, né? É difícil entender, porque nós, na posição que nós estamos muito condicionados. Então o que acontece? Quando eu estou falando agora nós, eu estou falando não desse ego material que está sentadinho aqui nessa sala, alguns aí, outro eu aqui, não importa, mas estou falando da alma que está dentro dos corpos, né? Que é o verdadeiro eu. O corpo, ele simplesmente é uma cobertura que cedo ou tarde a gente vai se livrar dessa cobertura, a alma eterna, o corpo é temporário, e quando a gente sair do corpo, o que acontece com ele? Né? Ele tem, em sânscrito, o corpo é chamado de duas coisas. Sharira é um dos nomes e o outro é Deha. Deha significa, são nomes muito fortes assim para a gente no Ocidente. Deha significa aquilo que será queimado. Direto, assim, porque é muito comum isso na Índia, né? A pessoa abandona o corpo, porque o termo morte nem é tão usado na visão filosófica, a alma abandona o corpo e o corpo é cremado. Então, Deha. E Sharira significa aquilo que vai ser comido. Né? Se você não queimar, vai ser comido. Ou vai ser comido, ou vai ser queimado. Ou seja, não é o verdadeiro eu. Nós não seremos nem comidos e nem queimados. Isso já foi explicado no segundo capítulo do Bhagavad Gita, quando
esse interlocutor aqui de Krishna, que é o guerreiro Arjuna, o discípulo, ele está diante de uma situação que ele vai ter que enfrentar guerreiros muito poderosos, o exército superior até o dele, e um exército composto de parentes. Ele estava numa situação muito difícil e quer abandonar o seu dever de lutar para estabelecer assim, os princípios religiosos autênticos, né, que é chamado de Dharma. Então ele quis abandonar tudo. E aí então começa o diálogo, Krishna dizendo que ele não poderia abandonar o dever dele, que obviamente a violência não é algo necessário, ou melhor, não é algo bem-vindo na maioria das situações, mas naquele momento é como exemplo de você tirar um espinho, né, usando outro espinho, né? Às vezes, guerreiros ou pessoas que têm a função de proteger assim, o povo inocente têm que agir com alguma violência. Não tem como, né? Isso é apreciável, porque é necessário. E naquele momento, esse guerreiro, ele tinha que proteger o mundo de uma liderança mal intencionada que queria usurpar o reino e criar um distúrbio que não ia apenas prejudicar o mundo naquele momento, mas as futuras gerações, né? Então ele tinha que se posicionar. Só que eram parentes, eram bem-querentes, né? E ele, não, eu vou abandonar tudo. E Krishna falou, não, você não pode abandonar. E Krishna lembrou Arjuna, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai sair desse mundo, né? Todo mundo vai sair desse mundo, é ótimo, né? Ou seja, todos, para aquele que nasce, a morte é certa, para aquele que morre, o nascimento também é garantido. Pelo menos enquanto nós não alcançarmos a perfeição, a gente vai ficar transmigrando. E o que vai acontecer aqui é uma troca de roupas. Assim como uma pessoa deixa sua roupa suja, velha, inútil, e pega uma roupa nova, da mesma forma, né? Berrinas Vindjata, Dehe Kaumara, Jovananjana. Krishna fala que a gente já está trocando de corpo nessa mesma vida. A ciência já comprovou que de 7 em 7 anos, né, todas as células são substituídas. Então aquele corpinho de bebê, chamado Kaumara, a gente já não tem mais. Depois um corpo de Jovana, de jovem. Depois de Ará, um corpo de velho. Mas são corpos diferentes. Nós somos a mesma pessoa. Então às vezes a pessoa pergunta, mas vocês acreditam na reencarnação? Tem prova de reencarnação? Tem, a ciência moderna já comprova isso. Aquele corpinho de bebê não tem nada a ver com isso. Já reencarnamos nessa vida. Eu, por exemplo, já estou na minha 8ª reencarnação. 7 vezes 8, 56. Estou no meio dela. Né? Já tive 8 corpos. Né? Esse corpo não tem nada a ver com aquele corpinho. E sou a mesma pessoa, pelo menos ali dentro tem o mesmo passageiro, o mesmo proprietário que está pilotando um outro carro. Assim como a gente vai trocando de carro. Não é tão difícil entender isso. Então Krishna fala, isso vai acontecer. E a alma é eterna. O corpo é feito de energia material. A energia material, Krishna fala, a energia material também é divina, ela também tem seu valor, ela também é uma energia que é da mesma fonte da espiritual, que é Deus. Porém, o propósito da energia material não é um propósito assim superior, porque a alma, ela vem aqui a esse mundo que é feito de energia material justamente para competir com Deus, no sentido de que a gente vem aqui para explorar a matéria, né? A gente quer se assenhorear da matéria, controlar e desfrutar. Essa é a nossa ilusão, isso é chamado Maya. A gente vem para isso. Eu costumo dar exemplo de uma pessoa que mergulha no oceano para explorar a riqueza que existe dentro do oceano. Então, para isso, ele precisa de um escafandro, né? Porque ele não pode sobreviver embaixo da água. Mas ninguém, assim, fora dessa situação, precisa de escafandro. Ninguém aqui está com escafandro, né? Ninguém veio passar o final de semana, trouxe na mala um escafandro, e sim, está fazendo escafandragem aqui. Ninguém está nessa, né? Então, o que acontece conosco é mais ou menos assim. A gente está lá em cima, no mundo espiritual, e quisemos mergulhar nesse oceano de Maya, de ilusão. E aí ganhamos escafandro. Alguns masculinos, femininos, mais gordinho, mais magrinho, sei lá, carequinha e por aí vai. São escafandros. Nós somos simplesmente, não somos isso.
E a ideia é que iremos deixar isso. Então, como eu disse, energia material, que eu disse, Bina